Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de mecânica geral. Essa é a aula de número 4. Nós vamos estar falando sobre corpos rígidos, a continuação. E nós vamos começar utilizando o livro de Mecânica Vetorial para Engenheiros, tá? A parte de estática. Esse livro que está indicado aqui como livro-texto. Beleza? Depois vocês podem consultar o livro para estudar. A gente vai começar falando de momento de uma força em relação a um eixo, ok? Esse item aqui. Bom, vamos lá, continuando. Então, vamos considerar uma força F que atua sobre um corpo rígido, ok? Vamos supor aqui que no nosso esquema dessa figurinha existe um corpo rígido que vai ser representado por essa linha em vermelho, um corpo rígido, C. E esse corpo rígido ele sofre um momento, ok? Em relação a esse centro aqui de referência do corpo rígido, no ponto O, devido à presença dessa força F no ponto A, que também está contida no corpo rígido. Ok? E aí nós vamos definir uma linha OL, que vai ser um eixo que vai passar pela referência O. OL, quem dá a direção de OL é o vetor unitário lambda, tá? Que a gente vai indicar aqui por essa setinha mais escura. O ponto A, em relação ao ponto O, tem o vetor posição R, ok? Está indicado aqui. Nós vamos definir o momento OL da força F em relação à linha OL como uma projeção do momento que já existia, tá? O momento MO em relação ao ponto O aqui, sobre o eixo OL. Então, esse momento, devido a essa força que acontece aqui, ele vai ser o vetor unitário que aponta, que dá a direção da linha OL, multiplicado pelo lambda. Ok? Só que MO, a gente já viu em outras aulas, que é dado pelo produto vetorial do vetor posição com a força F. Então essa aqui vai ser a nossa definição de um momento de uma força em relação a uma linha OL. Basta você pegar o momento de um ponto em relação a uma referência O aqui, multiplicar pelo vetor direção que está contido na linha. O significado disso, tá, desse momento OL, significa a tendência dessa força imprimir ao corpo rígido um movimento de rotação em torno desse eixo OL. Esse é o significado físico, uma rotação. A gente vai calcular o valor do momento OL pelo determinante. Então, se você tem lambda, as coordenadas x, y e z dele, que são os cossenos diretores, você coloca na primeira linha do determinante. Se você tem as coordenadas x, y, z, a segunda linha do determinante, e as coordenadas da força, a terceira linha do determinante, e acha a intensidade dele. Bom, aqui, se a gente for pensar de uma maneira mais geral, tá? Aqui, nesse caso, a linha passava pela origem, tá, desse sistema de coordenadas x, y, z. Se essa linha OL agora não passa mais pelo sistema de referência O, ou seja, ela passa fora dessa linha, dessa referência,
Como que ficaria o cálculo de um momento, de uma força, em relação a essa linha, que não está mais no sistema de referência? Aqui ela estava, aqui ela não está. Então, essa é a diferença de como calcular esse tipo de momento. Então, essa força que é aplicada no ponto A, ela não vai ser mais em relação a uma origem aqui. Ela vai estar uma distância da reta L, que vai ser um vetor posição RAB. Tá? Que vai ser a diferença da coordenada do ponto A menos a diferença menos a coordenada no ponto B. Então, esse aqui é o vetor AB. Ok? Então, como é que eu vou calcular esse momento dessa força em relação a uma reta qualquer, que está fora da origem? Você vai pegar simplesmente o vetor unitário dessa reta, ok? OL aqui, CL, né? BL no caso aqui, chamou de BL. Pega o vetor de direção e multiplica pelo momento em relação ao ponto B. O ponto B está só na reta aqui, pessoal, ele não está na origem. Beleza? Só que o momento B, a gente já sabe lá de trás que é o produto vetorial do vetor posição AB com a força F. Ok? Como que eu calculo o momento de BL? Também a gente vai usar o determinante, tá? Então, os cossenos diretores na primeira linha, as coordenadas x de AB e as coordenadas f, x, y, z. Lembrando que o x de AB é sempre a diferença das coordenadas, ó, YAB e Z de AB. Então, essas são as ferramentas que a gente vai usar para calcular o momento em relação a uma linha reta. Vamos para um exemplo para mostrar isso de uma maneira mais prática, né? Então, a gente tem aqui um cubo como esse. Ele é um cubinho que tem lado A, por exemplo, e aplicado numa das faces, essa face aqui, ó, é aplicado uma força P. Beleza? Aí ele quer saber o momento P em relação ao ponto A. Seria a letrinha A. A letrinha B em relação à aresta AB. Essa daqui. Qual que seria o momento? E a letra C, qual que é o momento em relação à diagonal AG? Essa daqui. Beleza? O item D nós não vamos, não faz parte da nossa alçada aqui, nós não vamos fazer. É só até o item C. Beleza, como é que a gente vai calcular então o momento em relação ao ponto A, devido a essa força aplicada aqui no ponto F? Primeira coisa que nós temos que fazer é traçar um vetor posição do ponto A até o início aqui da força P aplicada, que vai ser no ponto F. Então, esse é o vetor RFA, beleza? Ele vai ter aí um tamanho AF. Então, esse vetor, ele é dado pelas seguintes coordenadas, RFA, que é AI menos AJ. Tá? Você vai tirar as coordenadas aqui, ó, fazer a diferença das coordenadas x, y, z aqui, com essa daqui do ponto A. E aí você vai obter essas coordenadas. Então, esse é o vetor posição. Eu não sei se vocês lembram, tá, pessoal? Mas aqui, para tirar a coordenada, por exemplo, vamos pegar só um exemplo, ó. O ponto F ele tem coordenada aqui, ó. Se você descer para o ponto X, ele vai ter coordenada A, I. Beleza? E o ponto A, qual a coordenada dele em X, tá? O ponto A, ele está em cima. Se você projetar ela em X aqui, ó, você vai estar em cima do zero praticamente do X. Então vai ser menos 0, I. Então, a coordenada X, né, que é o nosso AXF, X AF, ele vai ser igual a I. Tá? Então, seria essa primeira parte aqui. E aí você vai fazendo isso para cada uma das coordenadas, tá? Em Z e em Y, tá? Então, você tem que ir transportando e ver quais as coordenadas. Beleza? Então,
fazendo isso, você vai chegar nesse valor. Então, esse seria o nosso vetor posição que está encontrado. A força P, vamos achar a força P em relação às coordenadas, tá? A força P, ela está praticamente fixa no plano X, tá? Então, se você olhar ela no plano X, ela bate só nesse ponto, ó. O plano está nesse ponto aqui. Beleza? Então, X não tem coordenadas. Então, a coordenada I, do versor I aqui para a força, essa não tem, tá, pessoal? Seria 0. Então, só vai restar a coordenada J e K. Qual que seria a coordenada, por exemplo, em relação a J, né? Que seria, se a gente olhar o plano aqui, vamos olhar o plano, vamos olhar esse plano aqui, tá? Ó. Então, aqui é B, aqui é C, aqui é F, e aqui é G. E a nossa força está aqui, ó. Tá bom? Beleza. Como isso é um quadrado, tá, pessoal? Aqui vai ser 45 graus. Se eu transportar essa força P aqui para esse eixo vertical, que é o nosso eixo Y, então vai ficar P cosseno de 45, que dá raiz de 2 sobre 2. Só que raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2, pessoal. Então, esse P sobre raiz de 2 é a mesma coisa que isso, tá? Só a notação aqui que é diferente. Só que é para cima, né, na direção. Então, fica positivo mais J. E se eu transportar ele para baixo aqui, ó, fazer a projeção aqui, vai dar P raiz de 2 sobre 2, só que é na direção de menos E. Menos E é K, ok? O vetor unitário. Então vai dar menos isso aqui. Portanto, a nossa força vai ter essa coordenada. Se eu tenho então a coordenada do vetor posição aqui e a coordenada da força, basta eu vir no determinante e achar o momento em relação ao ponto A, que é esse aqui que eu quero, o momento em relação ao ponto A. Então, o momento em relação ao ponto A vão ser as coordenadas de JK aqui e as coordenadas x de A, YA e Z de A, que a gente já tem aqui, pessoal. Ó, tá? Só vou colocando aqui os termos e a força também eu tenho aqui os termos J e K. Então, colocando isso no determinante, fazendo a multiplicação dos termos, né, eu vou ter que chegar nessa resposta aqui. Então, isso é o nosso momento em relação ao ponto A. Beleza? E tem A, é esse aqui, está feito. Momento em relação à reta AB, é essa reta aqui. A reta AB está ligada no ponto A. Beleza? Então, se a reta AB tem um vetor unitário, que no caso aqui o vetor unitário que dá a direção da reta B, é o mesmo vetor que dá a orientação da reta X. Esse vetor unitário é o I, beleza? Positivo. Então, se eu quero o momento em relação à reta B, basta eu pegar o vetor unitário aqui, que representa a reta B, e multiplicar pelo momento em relação ao ponto que está inserido nessa reta, tá? Que é o momento de A. O momento de A a gente já tem, multiplico escalarmente aqui pelo I, né? Fazendo a multiplicação escalar, só vai funcionar a multiplicação com quem tiver I igual aqui, tá? Os outros termos vão zerar. Então vai ficar I com I vai dar cosseno de 0 que vai dar 1. E aí vai ficar exatamente isso daqui, ó, tá? Essa é a resposta do momento sobre a reta AB. Já o momento em relação à diagonal AG, tá? Essa diagonal aqui. Para fazer isso, pessoal, nós vamos ter que calcular, né, o vetor unitário que dá a direção da reta G. O vetor unitário que dá a direção da reta G é o vetor AG, dividido por seu módulo. As coordenadas do vetor AG, a gente tira dos pontos diferença aí entre G e A. Então, o G tem coordenada aqui, por exemplo, x igual a 0, perdão, x igual a y igual a 0 e z igual
z igual a 0 também. Essa é a coordenada aqui do ponto G. A coordenada no ponto A, ela vale x igual a 0, x igual a 0, y igual a A e z igual a A também. Beleza? Então, vamos fazer essa coordenada aqui. Então, se eu fizer 0, do G para o A, né? Então, é A menos 0, dá o A aqui na direção de I. 0 menos A dá menos A. E 0 menos A também dá menos A. Essa é o vetor, a partir do vetor AG. Divido pelo quadrado de cada um. Ó. Quadrado desse com quadrado desse, quadrado desse. Extrai a raiz, dá esse termo aqui embaixo. Então, isso aqui é o nosso vetor unitário que dá a direção do vetor AG. Beleza, se eu quero um momento em relação ao AG, o que eu faço? Pego o momento em relação ao ponto que está indicado aí no próprio vetor, que é o momento A, que a gente já calculou, e multiplico pelo vetor unitário, que dá isso daqui. Ó. Os dois escalares, o momento do AG é isso daqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se eu quiser usar o determinante, é só colocar as coordenadas aqui também, é mais fácil, tá? Já acha, tem que dar o mesmo valor aqui que esse daqui. Ok? Então, esse era o nosso problema. Beleza? Então, finalizamos esse problema. E para finalizar essa aula, a gente vai falar sobre o momento de um binário. Então, vamos supor que tem duas forças, tá? Uma força F e uma outra força menos F. Elas têm a mesma intensidade, elas têm linhas de ação que são paralelas, então aqui uma linha de ação e aqui uma outra linha de ação. Elas são paralelas, conforme a gente está vendo. Só que o sentido delas são opostos, tá? Então, menos F e F. E isto, então, esse conceito vai formar exatamente um binário de uma força. Duas forças aí nessa condição. Se eu fizer a soma dos componentes dessas forças, então se eu fizer aqui componente dessa e componente dessa, projetar, tá? Vou ter uma força aqui e aqui vou ter uma força aqui. Se eu somar essa força com essa, vai anular. Mesma coisa para as verticais. Se eu somar essa força projetada com essa, também vai anular. Então a soma dos momentos, a soma das duas forças aí em qualquer direção para esse binário, ela sempre vai dar zero. Beleza? A força resultante da soma desse binário vai dar zero. Já a soma dos momentos das duas forças em relação a um ponto, se eu pegar esse ponto central, por exemplo, vou pegar um ponto aqui, tá? Sempre vai ter um momento aqui que não vai ser zero. Então, aqui, por exemplo, a gente vai usar a regra da mão direita, né? Onde os dedos vão seguir o sentido anti-horário aqui da força, tá? Então ele vai girar nesse sentido assim, anti-horário, e aí vai sobrar o polegar saindo do plano de aula aqui, do plano da lousa, né? Que eu estou inserindo aqui. Então ele vai sair desse plano, então ele vai direto para os nossos olhos, né? Então o momento é saindo do papel. Beleza? Então esse é o sentido do momento. Então o binário gera uma força que sai do plano que estão contidas as duas forças, tá? Sai do papel aqui. Como que é a equação do momento do binário? Então a gente vai indicar pelo vetor m, tá? Que ele vai estar saindo do papel, que seria esse m aqui, ó, tá? É o produto vetorial do vetor posição entre os dois pontos que estão contidos binário e a força F que formam os dois binários, tá? Então, esse aqui é o momento de um binário. Como que eu determino a intensidade do momento do binário? Basta você fazer a força vezes a distância do binário. Se a distância entre os dois binários vale D, ó, eu tenho essa distância, tenho essa força, é só multiplicar os dois que eu já tenho o momento, a intensidade deles. Beleza? Então, o binário, pessoal, ele vai causar a criação de um momento que sai do plano formado pelas duas forças que estão a uma distância d. Então tá aqui, ó.
ele saindo do plano da força, o momento. Ó. Esse é o momento do binário. Beleza? Dois binários eles vão ter momentos iguais, por exemplo, se a força F1 pela distância entre eles vai dar um momento, né? E os outros dois binários aqui vão ser iguais FD, então eles vão ser iguais se isso acontecer, tá bom? Onde a gente usa o momento de binário? Então, quando a gente vai tirar a roda do carro, por exemplo, ó, ele vai girar esse aqui, por exemplo, para cima e esse aqui vai girar para baixo. Existe uma distância entre eles D, existe uma força aqui e uma outra força nesse sentido. Então isso vai gerar um momento saindo aqui em direção à pessoa que está girando essa ferramenta, tá? Então aí vai gerar um momento saindo do plano das duas forças aí. Então esse é um exemplo. Eu posso fazer soma de binários, adição de binários. Então se eu tenho aqui um binário F1 e um outro binário F1 aqui com uma distância R, basta eu multiplicar vetorialmente um. Se eu tenho uma outra força F2 aqui e uma outra F2 com uma distância entre elas, faço a soma vetorial aqui também. Isso aqui vai gerar o M1 e o M2, então eu posso fazer a soma de momentos binários. Como que eu posso representar o binário? Eu posso trocar, por exemplo, ó, essa figurinha que representa um binário, desenhar isso daqui no lugar dessa primeira figura. Então eu tiro as forças aqui do plano e no lugar ali, bem no centro dos vetores, eu coloco um momento como esse, coloco o círculo aqui do sentido que ele está girando, né? E a rotação aqui no sentido anti-horário e coloco a intensidade, beleza? Eu posso também, pessoal, substituir uma dada força por uma força em O. Tá? Então tem aqui o ponto O, ele está a uma distância de R, ponto A, está aplicada uma força. Se eu colocar no ponto O, não tem força nenhuma aqui. Se eu colocar duas forças iguais, mas de sentidos contrários, F menos F, não é a mesma coisa que deixar sem força nenhuma, porque essas duas forças vão se cancelar. Então, não ter força nenhuma e ter duas forças iguais em sentido contrário é a mesma coisa. Beleza? Então, eu posso transformar essa situação na situação de B. Só que quando eu chego na situação de B, o que eu tenho? Eu tenho uma força aqui e uma força F contrária a ela. Elas estão a uma distância entre elas e isso forma exatamente o que? Um outro binário. Só que a gente viu aqui atrás que eu posso trocar essas duas forças por um momento só. Então eu vou trocar essas duas forças aqui, tá, que eu circulei, por esse momento de binário, que vai ser o momento formado por essas duas forças. Vai gerar esse momento de binário. Beleza? E a força que sobrou, ela permanece. Então essa situação aqui, pessoal, ela corresponde à primeira situação, que corresponde à segunda. Essa artimanha a gente pode usar para resolver os exercícios, tá, pessoal? Porque às vezes o exercício, nós vamos ter essa situação, não vai dar para calcular nada. Eu vou transformar isso nessa situação que já vai me ajudar a fazer os cálculos, tá? Eu também posso ter essas situações aqui, ó, tá? Então, desse ponto e desse, eu posso transformar num momento de binário mais uma força, beleza? Ou posso transformar nessa situação aqui também. Beleza? Então, o momento em O' vai ser o momento no ponto O, mais um momento aqui S vetorial F. Vamos fazer um exemplo prático para a gente entender esse cálculo. Então, vamos determinar os componentes do binário único equivalente aos dois binários mostrados. Então, nós vamos ter que calcular o momento de binário, a intensidade dele, equivalente. Nesse problema, eu tenho todas as dimensões, tá? Das forças, as dimensões das tubulações que estão aqui. O ponto B está preso numa parede, né, em X, Y e o Z. E eu tenho aplicação de alguns binários, tá? Então, tenho esse binário e esse binário. Como que a gente vai resolver o problema? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, dessa primeira situação,
nós vamos fazer o seguinte, no ponto A aqui, o que eu vou fazer? No ponto A, na figura inicial, a gente não tem força nenhuma aqui. Então, se eu aplicar duas forças contrárias, tá, de mesma intensidade, ó, é a mesma coisa que não ter força nenhuma aqui, porque elas vão ser nulas, certo? No final das contas. Então, essa situação eu posso transformar na situação que está aqui, ó. Eu escolhi no ponto A, pessoal, por quê? Porque tem uma força aqui no ponto D, de 90, tá? Que é para a direita. E por que eu escolhi 90 e não 100? Porque essa força de 90, eu quero trabalhar com ela. Então, eu vou colocar duas forças opostas aqui, com a mesma intensidade de 90, para me gerar um binário. Beleza? Então, colocando essas duas forças aqui, que é a mesma coisa que não ter força nenhuma, não muda nada no meu problema. Só que agora eu vou analisar essa força aqui em verde com essas duas em vermelho. Eu sei que essa aqui, oposta com essa em verde, vai formar o quê? Um binário. Porque aqui eu tenho uma distância e duas forças aplicadas. Isso vai gerar um binário para onde? Como a força de 90 está girando no sentido anti-horário, então isso vai gerar um binário para mim aqui, ó, tá? Saindo do papel, indo em direção ao Z, tá? Que é esse azul aqui, esse vetor azul que a gente está vendo. Então, um momento em relação ao ponto A, um momento de binário. Beleza? Então, esse seria um momento que é gerado. E a força de 90 aqui, ela vai acabar sobrando, tá, pessoal? Ela vai ficar aqui. Não tem como a gente mudar isso daí. Bom, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente sabe que aqui a força de 90 em vermelho tem uma paralela aqui em 90 em verde. Entre elas tem uma distância de 30. Isso também forma um binário. Tá? Então, o que a gente percebe? Ó? Isso aqui forma um binário. Esse binário vai gerar uma força que é no ponto A, aqui, tá? Eu poderia colocar isso aqui no ponto A. Beleza? Acrescentar tudo no ponto A. Que é um binário para cima, tá? Porque isso aqui está girando no sentido anti-horário. Pela regra da mão direita, o momento de binário vai dar para cima. Então está indicado ali em vermelho, tá? Ok? Esse é o segundo momento de binário. Então, o momento aqui, vamos colocar no ponto A. Beleza? Esse aqui é um A'. Esse aqui é um momento A primeiro. E aí, pessoal, eu vou ter em laranja aqui, ó, mais dois binários, tá? Esses dois binários, eles vão girar no sentido horário, beleza? Então, pela regra da mão direita, esse vai ter um momento girando para cá, gerando um momento para cá, para a esquerda. Momento no ponto A, duas linhas, tá? Vai estar girando para lá. Então, esse é o momento A, duas linhas. Então, esse seria o cálculo. Esse seria a parte de vetores, né? Achar os vetores do momento de binário. Ah, mas e as contas, né? Temos que ver as contas agora. Então, a conta seria o seguinte, ó. Em relação a esse último vetor que a gente calculou aqui, ó, o último momento a duas linhas, o que a gente tinha, né? Tinha 135, 135. Qual a distância entre eles? Essa distância aqui, que é 22,5 mais 22,5. Beleza? 22,5 mais 22,5 dá 45, certo? 45. Aqui ele colocou centímetros, tá, pessoal? Ó. Então, se eu quiser calcular o momento aqui, tá, em relação ao eixo, ao momento A2', que é em relação ao nosso eixo X, você pode chamar isso aqui de momento em relação ao X também, tá, pessoal? Momento em relação ao X. Você vai pegar o valor da força do binário, que é 135, vai multiplicar pela distância entre elas. Então está aqui, ó, 0,45 metros. Você conceituou, tá, que no sentido anti-horário é positivo e no sentido horário é negativo. Então aqui ele está no sentido horário, então ele vai ser negativo. Então por isso o sinal.
Então vai dar menos 60,75 Nm. O momento em relação ao Y. Y está aqui, né? Então tá, ó. Do momento em relação ao Y, você tem duas binários com força de 90 e a distância entre eles de 30. Então vai ser 0,30 vezes 90. Então o momento em Y, ó, 90, 0,30. Como ele está girando no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Tá? Você tem que discriminar, pessoal, qual que é o sentido para você. Então você fala assim, ó, sentido anti-horário para a gente é positivo. Então você coloca lá no momento de fazer o exercício para quem está lendo saber, né? E o momento em relação ao Z, que é esse último aqui, tá? Então vamos voltar aqui. Esse aqui, ó. Perdão. Deixa eu ver. O momento em relação ao Z, esse daqui. Tem o de 90 com esse de 90. Ele vai girar no sentido anti-horário e a distância entre eles é 22,5, tá? 22,5. Então vai ser 0,225 metros vezes 90. Esse é o momento em relação ao Z. Beleza? Bom, então os três momentos vão representar os componentes do binário final, que é um binário M, beleza? Que é equivalente aos dois binários dados. Então você vai poder escrever o momento de binário final como as componentes em x e y e z, tá? Então a componente x deu esse valor, a componente y e a componente z. Beleza? Então você precisa calcular os três aqui para colocar no momento binário final. Beleza? Então a primeira parte, você viu que basta você encontrar os binários e representar na figura. E aí a segunda parte é fazer os cálculos aqui e representar o momento de binário final. Então esse é o exercício que vai permitir que vocês calculem vários exemplos aí, né? Beleza? A bibliografia que a gente usou nessa aula é esse livro, tá? Da Mecânica Vetorial para Engenheiros, do Beer Johnson. E é isso aí, pessoal. Bons estudos, tá? Até a próxima.